Então, continuando, eu sou a Julie Baixa. Eu tenho meu jornal, Portfólio Journal, há algum tempo já na internet. Tô migrando agora pro YouTube porque eu tenho visto alguma coisa. Eu sou designer de produto com foco em ecologia, desde lá de trás. Eu trabalho, né, com transformação, com terra de índio, com manejo sustentável, né, desde 2002 eu transformei, eu fui para moda, na indústria, mas também por a comunicação. Eu trabalhei, como eu disse, né, com açaí, lasca de coco, tapioca, castanha do Pará, castanha do caju. É, eu vou falar do reflorestamento, cupuaçu, né? Então, eu sou ecológica, meio natureba. Eu vou falar sobre reflorestamento, mas hoje eu vou falar sobre a economia circular. A economia circular, ela é uma coisa assim. Eu aprendi, na verdade, economia circular como ecoparque, né? O ecoparque, que me soa melhor. Eu gosto mais de ecoparque, que vamos supor que eu tivesse um Ruby, que de várias empresas, né? Entre o produtor de papel ou então aquele cara que produz, sei lá, o plástico e esses, o cara que produz o fertilizante ou qualquer coisa, e que isso tudo fosse uma cadeia que girasse entre ali, sabe? O dejeito de um se tornasse no produto de outro, e que era o papo do lixo, que estava acontecendo com a outra empresa. E aí eu tenho o próprio saco de lixo que vira uma outra coisa, e de repente vem uma biomassa e vamos supor, né? Isso seria o ecoparque, né? Entendeu? De você ter, eu tô aí, citei alguns colegas aí, youtubers, né? Que foi passando a informação de um para o outro e a gente tentando fazer e trazer alguma inovação no sentido que de entendimento desse aspecto global, né? Porque a gente quer se isolar. Eu até gosto dessa história de índio isolado, né? Eu até brinco com o Raoni, né? Que eu fui adotada pela tribo Yanomami porque eu tava ali checando eles e eu falei, eu ia morar, se eu fosse índio, eu ia construir uma oca de índio só pra mim, né? Né? E aí eu vi uma pequena oca de índio. Só que eu sou uma garota crescida, com um escritório, com um monte de produto tecnológico, que aí vem a minha outra índia lá, a Diamanta Calapalo, e ela colocou energia solar lá. E aí ela tava falando que, peraí, gente, custa, né, pra colocar energia solar. E aí, né, porque os caras ali que catam castanha do Pará, ali num Rubi, eles também têm energia sustentável, né? Então, ali no meio ali, né, porque até pra a energia chegar ali na tribo do índio isolado, só energia solar mesmo. E e esse custo, e ela falou assim que custava, ainda falou um valor que falou, um valor ok, né? E tudo. Bom, enfim. E quando eu falo de índio, eu falo até mesmo de uma produtividade indígena, né? Porque quando eu tô aqui, né? Aí você tá falando aí dos seus colegas que tá parecendo isso, né? Vai passando ali também coisa de tribo de índio, né? A gente vai conversando assim e tá sendo bem legal. Então eu decidi ajudar, né? Eu tô atrasada um pouco, né? Faz um tempo, né? É que, como eu disse, o mercado de moda, ele realmente consome muito do seu tempo, né? De 6 em 6 meses, e troca, troca, troca. Então eu consegui me organizar para trazer isso para vocês. E, e aí andei vendo algumas coisas de inovação de índio, porque na verdade eu nem sabia que eles estavam ali com celular. Eu tava estudando eles ali em 2016 e pra mim foi uma surpresa, né? Então quando eu tenho, eu dou uma olhada. Minha irmã veio com uns índios com uma roupa muito legal, com uma performance muito legal, entendeu? Que foi bem atrativo para turismo.
Então os índios também estão aprendendo um pouco aí a, né? Foi uma temporada bacana nesse aspecto, né? Então a gente tá ali, né? E esse papo de ecopark, né? Ele foi trazido como a economia circular, né? Talvez sejam duas coisas diferentes, eu tô vendo ali. Não, eu tenho uns gráficos, eu vou mostrar os gráficos aqui, e na verdade não é, né? A economia circular é a mesma coisa que o ecopark, sim. Eu vou publicar esses gráficos para vocês, que às vezes eu me lembro, né? Porque tá sendo mais fácil para mim falar aqui com vocês, porque eu já tenho produzido isso no meu jornal. Então sei que eu tenho essas imagens e que não vai ser difícil a pesquisa e tudo, porque eu já fiz a pesquisa, e que eu só vou colar as imagens. Então, e o que acontece é que quando eu falo de ecopark, eu falo já num rubão, assim, sabe? Numa coisa que a gente realmente trabalha numa integrada mesmo, sabe? Porque se fala de logística e tudo, não sei o quê, e você pode ter o nível de distanciamento, né? Ali você pode, vamos por vamos por São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, ou São Paulo e Curitiba. Vamos supor que eu trabalhasse São Paulo e Curitiba, eu tenho. É lógico que não, né? Porque a gente tem São Paulo, o estado de São Paulo, né? Entre Ribeirão Preto, São Paulo. Porque tem muitas indústrias no interior que podem trabalhar assim. Vamos minimizar a coisa e falar o estado de São Paulo ser um ecopark, de você buscar os insumos e a distribuição do seu produto ali, vamos supor, no estado de São Paulo. Só que eu tô dizendo isso de você nascer, vamos supor, com uma situação que de repente você tá numa integrada, até mesmo num espaço mais. Você conseguiria fazer isso, né? Foi uma temporada de muitas startups, né? Que em alguns casos você tem uma fábrica aqui, outra fábrica lá, outra fábrica lá, outra fábrica lá. Então, quando eu falo que eu vou lá pro Pará com a minha irmã, eu tenho Manaus para trabalhar e é mais próximo de mim, sabe? Eu acredito que eu sou industrial, né? Eu já fui procurar trabalho na Caloi, né? Então, e tava falando da bicicleta elétrica, porque aqui mesmo na minha casa, para mim chegar na loja de jardinagem, eu tenho uma subida que eu não consigo. Entendeu? Eu tô evitando bicicleta, eu posso tentar ali, assim, eu só tenho um pouco de medo da ponte. Daí eu já passei por cima de ponte de bicicleta, mas, sabe? Bom, porque se eu conseguir. Tem uma rua ali que eu acho que não tem subida, se eu conseguisse chegar de bicicleta é muito rápido. Eu perdi um pouco o costume. Eu perdi um pouco o costume de bicicleta. Eu ando mais a pé e acabo pegando ônibus em distância curta, mas. Você percebe? Bom, enfim. E esse ecopark, né? Aí esse negócio de home office, há muito tempo eu trabalhei e também trabalhei híbrido com ela, sabe? De trabalhar assim, segunda, terça e quarta, né? Que eu coloquei a pessoa ali no home office e trabalhei de segunda, terça e quarta, né? E então, esse modelo de negócios, inclusive, depois de muito tempo vieram me oferecer vagas híbridas, né? Então, me ofereceram 3 vagas híbridas. Eu achei isso o máximo. E eu até gostaria que o meu trabalho dessa temporada toda aí de 10 anos, né? Que eu reclamo muito de ter ficado desempregada e tudo, não sei o quê. Mas que ele seja produtivo no final, que ele dê um resultado, uma recompensa, né? Porque foi aonde eu tenho todas essas pesquisas, né? E esse modelo híbrido, né? Tanto o home office ele se tornou alguma coisa em termos da própria pegada de carbono, como o híbrido, né? Que você tem encaixes na sua agenda, que você. Porque como eu trabalho com moda, eu fiquei ali tentando fazer meus contatos de moda, aprendizado com o mercado de moda e tudo, não sei o quê. Enquanto eu mantinha uma coisa que não era o design em si, né? Não era o design em si. Então eu tenho realmente essa ênfase mais no ecológico, né? E aí eu tô de carteira assinada aqui, né? A carteira assinada e o apagão. A carteira assinada.
E ocasionalmente, de segunda a sexta, eu falo, eu tenho que sair correndo, eu tenho que sair correndo, eu tenho que achar uma pessoa que me ajude em casa pra dar uma limpada, porque aí eu já não tenho tanto tempo, eu tenho que comprar comida, vou ter que comprar pela internet, esse tipo de coisa. Você tem um tempo reduzido pra fazer essas coisas, né? E devido a você ser produtor de conteúdo, né? Porque você vai trabalhar exatamente aonde e qual é a mão de obra. Porque quando você é profissional, né? É o papo de fuga de cérebro e tudo, é aquele papo de você ter ócio e desperdício da mão de obra, né? Que é o que aconteceu, né? Agora, nessa década perdida, né? Você tem um desperdício de mão de obra se você, né? Porque depois o povo reclama, a gente vai substituir, nem sempre. Não, eu fui procurar trabalho com moda agora, eu troquei a área e tudo, não sei o quê. Na verdade, o povo tava precisando de mão de obra, assim, sabe? Eu não fechei com ninguém por causa da pandemia, por causa de eleição. Eu tô no repique de. Mas eu tô. Então eu fico com minha agenda cheia de tanto contato e que eu chego à conclusão que eu não sei nem o que o cliente quer mesmo. Se ele quer que você fique na tua casa fazendo o trabalho de informação, se ele quer lá que você vai lá e resolve as coisas, o que ele quer que você faz, né? Porque ele quer tudo. O cliente quer tudo, quer aquele profissional lindão. E você ajudando ainda no backstage, os seus clientes, porque você sabe que foi uma temporada que até teve um crescimento, mas que a temporada da pandemia ela deu uma prejudicada aí no mercado e você adora aqueles seus clientes que seguraram a empresa durante 2 anos ali naquele slow motion. Porque varia de setor, né? Varia de setor, varia de setor, varia, você tem um crescimento, uma hora de startup tecnologia que o povo ainda corre e faz e é um investimento. Você tem o agronegócio que, infelizmente, o agronegócio ele não emprega. Agronegócio, mineração, tá? E a pecuária não emprega gente, gente. Eu tava falando alguma coisa da reindustrialização, que o povo tava falando que eu tive a pachorra de ouvir que o povo tava falando de desindustrializar o Brasil, sendo que, você percebe, eu tava falando, e o agronegócio, a pecuária e a mineração não emprega gente, gente. Então é por conta disso esse papo de agricultura familiar. Mas tem mais, né? O papo da globalização, o papo da própria globalização, ele tá em xeque, né? Tem gente falando que é desglobalização, se fala de liberalismo econômico e tudo, mas o povo tá bem doidão, viu? Entendeu? Tá tudo muito doidão. E eu, particularmente, acho que esse foi liberalismo econômico, a globalização é liberalismo econômico, porque teve o feudalismo e o mercantilismo, que foi a colonização, né? E aí veio o liberalismo econômico, que as pessoas são lá, e eu acredito que isso vai acontecer. E hoje em dia entra em xeque esse negócio aí de economia circular, né? E eu já tenho aproximado isso, inclusive, para o próprio feudalismo, viu? Esses dias eu mencionei alguma coisa, porque o mercantilismo é a colonização que o povo já, né? E se fala também da descolonização das Américas. É por conta disso que, como eu estudei terra de índio, eu realmente insisto no indígena, porque a terra foi invadida, né? E o feudalismo, ele funcionava, né, com o senhor da terra e você pagava pequenos impostos, né? Foi aonde veio o comércio e a melhora da agricultura, né? Que eu tava falando da agricultura que colocou três para um, né? Que você vai tirando, porque demora para crescer. E aquilo deu uma produtividade maior e aonde veio o comércio e tudo não sei o quê, e as cidades e tudo não sei o quê. Mas hoje em dia tá tudo tão desconfigurado, né? Que as pessoas têm migrado pro campo, tá se tornado tendência. As pessoas, na verdade, elas nem sabem para onde elas vão, entendeu? Mas elas têm buscado um pouco de custo de vida menor, ou então não, simplesmente qualidade de vida, ou então não, simplesmente um contato maior com a natureza. E eu tenho aproximado isso tudo com um pouco de feudalismo, sabe? Uma interiorização, né? De você, porque você fica tão ali global, né? Independente de outras economias, eu vi isso acontecendo. Eu vi isso acontecendo
Inglaterra, que é onde eu tava, lá na Europa, tá vias, não sei o que vai acontecer agora, mas foi bem decepcionante você ver a economia da Europa, não sei como foi em outros países, mas na Inglaterra teve desemprego, foi para 9 e pouco por cento, inclusive o Brasil tava com 8,9, e não é glória, tá? Não, porque eu fiquei lá com 9,5%, eu tava nos 4,5%, fiquei lá em 9,5, 9,8, 9, e o povo tava desempregado olhando feio pra você, tá? Então esse papo de 8,9% de desemprego no Brasil não é tudo isso, tá? Entendeu? E é gerar trabalho interno, sabe? Porque o cidadão ele precisa de 40 anos de trabalho, sabe? Então, esses mercados meio que onda, que um dia você tem e outro não tem, olha, é bem irônico isso, sabe? Chega a ser ironia. E o que aconteceu ali na Europa foi o quê? A bolha imobiliária americana. Que os ingleses ali não tem nada a ver. É que como é investimento, a bolha imobiliária veio, tac, os caras que tem dinheiro, tuque, e aí detonou tudo, sabe? Entendeu? Então ali deu um rebu aí econômico, mas eu fiquei com um pouco de pé atrás, viu? Porque ouvi dizer que pô, corre risco de estar aí passando uma outra recessão. Em que grau vai ser? Mas até isso eu ouvi de severidade recessão. Tudo bem que a gente tem uma guerra de um outro lado, entendeu? Mas é onde esse papo de economia circular é meio funcional, viu? De ser 50-50. Você distribui ali para os estrangeiros quando você quer, sabe? Porque a economia do Brasil ela é muito voltada para o estrangeiro, sabe? Então os caras viram e falam assim: ah, porque o Brasil tá bombando de PIB. E eu falei: estranho isso, faz 2 décadas que eu procuro trabalho e não encontro. Sabe? Aí eu viro e falo: qual que é a mão de obra que os caras querem? Depois vem falar de produtividade, competitividade. Pra ir pra onde? Pra Marte? Eu chego primeiro, né? Eu levo água junto e chego primeiro, né, em Marte, porque como eu sou designer de produto, posso não ser engenheira, mas eu tô na pesquisa, eu tenho cacique pra falar alguma coisa. Cadê a empresa? Vai chegar tarde? Ah, carro, transformação. Tá, design de produto sabe? Avião, tá. Táxi aéreo, bicicleta. Você percebe? Esse tipo de coisa eu não consigo entender por que eu tô desempregada até agora. Pra vir o IBGE me perguntar na minha casa, eu sei ler e sei escrever. E se tem chuveiro na minha casa, sabe? É muito esquisita a burrice, viu? Que não tá me afetando, você sabe por quê? Porque eu tô aniquilando na psicologia o meu superego, sabe? Porque o superego é aquele papo assim, superego global, sabe? E tem aquele livro do Marshmallow, Teste do Marshmallow. Teste do Marshmallow, que o senhor Barack Obama gostava muito. Mas é um cérebro que eu não conheço, em cima de um cérebro que eu não conheço, em cima de um cérebro que eu não conheço, em cima de um cérebro que eu não conheço. E aí, você não consegue dar resposta. Você percebe? As respostas, você percebe? Então eu prefiro ficar com o meu cérebro mesmo, né? Sabe? Enquanto as pessoas estão indo lá pro México, porque não consegue pagar conta e tudo, não sei o quê. Bom, eu sou técnica se interessar, né? Pra fazer uma nave espacial, um coletor de lixo espacial, sabe? Um robozinho pra ir plantar alface no espaço. Aí me serve melhor, né? Quem sabe a gente, né? Eu fiz uns testes, porque esse programa, né? Desenvolvimento, ele é caro. Então eu fui pra Mota, né? Como existiram os aplicativos mesmos facilitadores, eu fiz uns exercícios, né? Mas existe a pesquisa de material e tudo, né? Eu não sou super, não é meu forte, não é meu forte, mas entendeu? Inclusive falo tupi-guarani, falo inglês, francês, tenho interesse de aprender a falar espanhol, sabe? Agora eu só não consigo entender, né? O papo de mercado onda, que você tem emprego um dia, depois de 5 anos você não tem, você comemora o uhul, e são 40 anos, e existe um custo de vida. Então eu tava querendo falar sobre isso, gente. São problemas, sim, matemáticos, entendeu? E aí tem o superego global, superego país e superego estado. Que eu tô tendo pra falar do PIB de São Paulo, mas existe um desemprego dobro,
na cidade de São Paulo. Então eu tô, né, considerando, né, considerando me relocar assim, né, pra ver se eu tenho melhores oportunidades de trabalho ao invés de ficar jogando conversa fora e me esbabacando. Bom, enfim, e essa economia circular, eu venho fomentando ela, né, eu venho fomentando ela. Então, eu penso em dar acompanhamento entre Maranhão, Pará, reflorestamento e Manaus, se fosse do meu interesse ficar no Brasil. Hoje em dia a gente não tem nem para onde ir, entendeu? Apesar da irritação moral, né? Sabe? Mas eu tenho ajustado aqui o superego porque eu realmente não sei. Eu venho tendo dificuldade financeira, mas eu tenho um trabalho de qualidade. Isso faz eu acreditar que eu tenho que publicar sim, né? A fazer minha publicação, esse pioneirismo, inovação, desenvolvimento, sabe? Né? Aí esses dias eu tava assistindo alguém em Portugal falando, qualquer coisa que você falar aí que você não gostar de mim, isso é inveja, sabe? Esse tipo de coisa. É a resposta da portuguesa. Aquela, ó, porque IBGE é pra só ir, sabe, perguntando se você sabe falar, ler e escrever. Se tem chovendo na sua casa? E aí é aquele papo, aquele consultoria é inveja, você sabe? Ah, não é possível, gente. Né? Porque uma vez que é tudo meio voltado ao estrangeiro, não sei se tudo, não sei se tudo, a indústria ela funciona aqui, né? Mas você ter que ouvir que os caras querem desindustrializar, o que eles querem fazer com o país exatamente? Qual que é a proposta de governo dos caras, né? Você fica assim, sem entender, sabe? Entendeu? Esse tipo de coisa, né? Eu não sei, de repente o colega do IBGE, ela até é legal, que foi uma menina que veio, mas até num deboche, sabe? Porque é engraçado o cara que tá lá ter menos educação do que você. Você percebe? Aí estamos falando de um tal de Tiririca. Quem que falou? Alguém falou que. Você percebe? Tipo, imagina o Tiririca se candidatar a presidente da República. O povo ia votar no Tiririca. Sabe? Coletor de lixo espacial. Por causa daí da ecologia. Eu tava falando num vídeo anterior que era sobre o lixo orgânico. E o lixo espacial seria uma startup que eu ia gostar, porque eu poderia trazer o lixo e dar uma olhada naquilo para reformular, né? Assim. Bom, e economia circular? E aí eu falei desse tal de Rubão, assim, né? Que a gente poderia, que é... E eu sou muito a favor da economia circular, graças a Deus as pessoas vêm falando de agricultura familiar. O café brasileiro é agricultura familiar, mas é meio assim porque o pessoal anda falando do café, né, gente? Eu espero que dê tudo certo. A gente realmente tem mais pontos favoráveis. Eu chego a estar preocupada com o povo, outras pessoas do planeta, porque não é só o Brasil. O Brasil ele tem potencial de ajudar, né? Aí e tudo, né? Com essa exportação. Então a gente pode continuar fazendo, mas a gente vê algumas. Esses dias estava tendo problema na Espanha. Tava tendo problema na Espanha, o quê? A história do azeite. E as oliveiras, estavam tendo problema com as oliveiras. Entendeu? Então eu fico com dó, você percebe? Porque tá na Europa e tudo, mas eu não sei da pegada de carbono da Espanha pra tá sofrendo. A Espanha tem lá seus problemas internos, que é uma outra bolha imobiliária que quebrou a Espanha, esse tipo de coisa, mas você percebe? A agricultura do negócio. Então eu falo, o povo vai vir do quê, sabe? A sorte é que estavam falando da dessalinização do mar. Começou a falar, e eu sou a favor da dessalinização do mar, porque se falta água, meu bem, sabe? Então aqui no Brasil a gente tem alguns recursos, né? Mas a gente também precisa otimizar muita coisa, né? E esse negócio de
globalização, ele não me serve muito bem, porque eu vi derrubar, sabe? Hoje o Brasil, né? Até o Paulo Guedes estava falando alguma coisa. O Paulo Guedes estava falando alguma coisa que de repente os caras estavam no maior rock e a gente nem tanto, então a gente não vai sentir tanto por causa, né? Mas eu vejo até de uma outra forma, né? A gente teve uma melhora aí na Bolsa de Valores e investimentos a longo prazo e tudo. Tiveram algumas startups e tudo, não sei o quê. Mas o mercado financeiro brasileiro, ele não é tão atrelado, né? E na verdade, se dá um pane, o povo pode até correr pra cá, sabe? Agora, você tá atrelado com aquilo tudo, aquilo é uma balbúrdia, sabe? Mesmo porque, você percebe? E eu não desejo, não. É o Huawei que tá acontecendo até no próprio Texas. As empresas americanas, cada hora, elas vão pra algum lugar, entendeu? A gente pegou uma temporada ali atrás que tava melhorando no repique. Agora, a verdade do mercado financeiro americano, ou até mesmo chinês, sabe, gente? Porque tá acontecendo alguma coisa na China. E é uma outra bolha imobiliária, entendeu? Então, o que que acontece? Aqui no Brasil a gente tem favela. Poder aquisitivo, vamos supor. Estão construindo prédio a 250 conto. O que é legal, né? 250 conto, né? Só que assim, 250 contos é 50 mil dólares. Só que seu poder aquisitivo é 250 dólares ao mês. Você acha que é barato 50 dólares? Mas 250 dólares é um salário bem minguinho, sabe? Porque tudo aumentou. Eu sei que produto aumentou. Tá rolando coleguismo de fazer casas mais populares? Tá. Porém, aumentou um pouco, não só o metro quadrado, mas agora deu um repique nos produtos mesmo, nos materiais de construção. Só que há muito tempo o salário congelou. Então é problema matemático, sabe? As pessoas estão comprando os apartamentos e eu fico contente. Só que teve muita gente desempregada, sabe? E o salário, você não consegue nem pagar o aluguel direito. E o que acontece? O papo de poder aquisitivo. Eu ouvi dizer que o Brasil tá no oitavo do ranking. Eu não sei se é verdade, falar do PIB. Oitavo do ranking de renda per capita na América Latina. Isso é impossível. Quais são os países da América Latina, gente? É impossível. Mas que eu vi. O papo de renda per capita é PIB com população. Então o brasileiro acha que o PIB é o oitavo no ranking e tudo, não sei o quê. E o cidadão brasileiro tá lá reclamando há algum tempo. Eu sei que teve uma melhora no desemprego, mas o papo de pensar numa economia mais interna, sim, sabe? Ainda fiquei contente em relação à época da pandemia, que a China, ela não teve um decrescimento econômico porque ela estava se autossustentando. O mercado imobiliário chinês é uma outra coisa, entendeu? Mas aquele volume de coisas de pessoas ali estava se autossustentando. Eles estavam conseguindo viver, entendeu? Entre eles. É lógico que economia, né? Mas ali atrás, né? Entendeu? Então, eu tomaria cuidado com o mercado, o setor da construção. Pode ser que venha a PIB daí, todo não sei o quê. Tá mais acessível. 250 mil, né? É mais acessível pro cara que ganha um pouco melhor, que é casado e todo não sei o quê. Porém, ainda é um pouco fora de 250 dólares, eu não consigo comprar 50 mil. Se você for analisar, são 20 anos para pagar, todo o meu salário. Eu continuo sem ter o que comer, sem ter o que vestir, entendeu? Aí porque casa. Mesmo assim, tá? É bem justo. Que eu vi um programa desse Casa Verde e Amarela que era coisa pra 7 mil reais. Mas a minha colega do Minhocário, o marido ficou desempregado e ela também. Entendeu? Então, eles ganhavam bem e você percebe? Então, é umas ideias meio aleatórias, sabe? Que melhora ali a função trabalhista, melhora a previdência. Então, eu tenho críticas a esse governo, né? Eu espero que venha um governo mais dinâmico, um governo mais apanhado na própria matemática, né? Se coloca um matemático ali. Eu tenho uma amiga que vem no meu jornal, no Facebook, ela foi estudar matemática, cara.
Então, pra não falar que eu sou uma revoltada, ela é casada, com filha. Só que ela se mudou da minha cidade pra ir pro Rio Grande do Sul trabalhar. Conclusão. Mas aquela, né? Conclusão. Sabe? É tipo propaganda, é momento, né? Propaganda, você coloca uma propaganda no lugar. Ao invés do apagão, você bota uma propaganda, se quiser patrocinar meu jornal. E ela tava reclamando, sabe? E ela tava reclamando que ela trabalha com atendimento ao cliente e que as pessoas são estúpidas. E ela foi se enfiar numa universidade de matemática. Então ela se muda da cidade para ir atrás de emprego, reclama e fala de desinteresse da população. Entendeu? Então alguma coisa tá errada, ó, sabe? A gente ainda, esses profissionais das antigas, esses caras quarentões aí que estão intermediando alguma coisa, os caras, eles ainda estão aí, fora os exilados, né? Porque tem um monte de exilados. Você tava falando da inveja da mulher portuguesa, ela vai para Portugal porque ela não tem condição de trabalho no Brasil. Entendeu? Então aí a gente tá tentando contribuir até para uma dinâmica maior, porque, sabe, parece um. Eu vi o outro falando de maracutaia, sabe? Eu chamo de sebo, sabe? Aqueles livros velho, encostado. É porque, você percebe? Você quer enganar quem, né? Assim, então, na hora da globalização, hoje em dia, por causa que falaram da Islândia, né? E a Islândia me ofereceu trabalho. Ah, a gente vai pagar 200 milhões pra você vir trabalhar numa fábrica de iogurte. É lógico, tá rolando uma treta ali, né? Vamos fabricar gelo, é isso? Na Islândia. É. E a Islândia tem o melhor sistema de previdência, né? E a previdência da Islândia, ela investe na bolsa de valores, porque não faz sentido nenhum. Você paga 200 pau pra ganhar 1.500 depois, enquanto cidadão não consegue pagar uma casa, tá certo? O cidadão que ganha um salário mínimo tem que descontar, tem transporte, fica com 1.000 contos de réis. Porque eu particularmente gosto do cruzeiro, né? Porque o cruzado parece presidente da república, eu seria mais cruzeiro, viu? 1.000 contos de reais, né? Pra você pagar essa coisa de 250 paus, que é mais em conta. E inclusive eu já cheguei ali meio favela, por causa que tinha uma faxineira, que os caras viraram e falaram assim, que eles ficaram na fila do CDHU, e de repente o CDHU acabou. E era 2 prédios ou 4. E por que acabou do CDHU há muito tempo atrás? Você percebe? Esse tipo de coisa. A gente reclama porque a gente fica desempregado, atrasado, entendeu? Então o pessoal acostuma vender ostentação, entendeu? E são problemas matemáticos. Então daí assim, aquele papo, essas recessões todas, porque eu fico muito brava que a recessão nacional, ela foi interna, ela não foi ancorada numa situação ali atrelada aos Estados Unidos ou Bolsa de Valores e Investimento, né? O problema brasileiro, ele foi interno, né? E quando a gente fala alguma coisa, a gente fala coisas pra otimizar, né? Porque fica insustentável você ficar sendo vitimizado, entendeu? Você fica sendo vitimizado. E essa minha colega, ela se mudou e acho que não é a primeira pessoa que se muda não, hein? Eu já teve gente que trabalhou com publicidade, também se mudou pro interior, tem muita gente que até largou o trabalho com comunicação. É que hoje em dia a gente tem essas ferramentas mais independentes, você consegue ir no gancho. E a Islândia, ela investe em bolsa de valores, o papo de melhora na bolsa de valores e investimento, mas você tem que ser meio técnico, né, pra você fazer realmente o dinheiro render. Que inclusive eles estavam criando um mecanismo até mesmo pra desatrelar da bolsa americana, porque podia acontecer qualquer coisa e eles perderem dinheiro. Então você tem que ser meio rápido nesses. Que foi até o outro moço lá falando sobre investimento e tirar da bolsa de valores e não investir em fundo de criptomoeda, porque ele também ficou sem dinheiro. Ele resgatou lá o fundo e não recebeu, ficou 9 meses aí e ainda não tinha visto o dinheiro. É porque a criptomoeda, ela pode até funcionar, mas eu não sou a favor da mineração da criptomoeda, sabe? Então, quando eu falo de feudalismo e economia circular, então a gente fala assim da economia circular e reaproveitamento
de todos os insumos para uma produtividade melhor, uma logística melhor, uma ecologia melhor, uma dinâmica entre economia de água e a energia ecológica. A gente não tem tanto o problema de energia no Brasil, mas é uma verdade que com a entrada de automóveis pode ser que a gente precise otimizar, sim, né? Então, essa economia circular, até mesmo a agricultura familiar, né? Esse papo de agricultura familiar, eu posso estar atrasada aqui, eu tô falando um montão, mas eu tô entrando e tô passando a informação, mesmo que atrasado, porque é conteúdo que eu sei desde 2017, 16, que eu tô desde 2016, 17, tudo conteúdo meu até antigo, já faz 5 anos. E tô aí galgando alguma coisa de um contato, abertura de mercado, pontuando com pioneirismo, não sei o que vai acontecer amanhã, entendeu? E tal. Mas você percebe que a gente vai tentando otimizar, né? Entendeu? Mas eu também tenho falado das dificuldades do cidadão, né? Porque não adianta se focar no cara que é ricaço, porque o ricaço ele não precisa de dinheiro, gente. Entendeu? Então, o que acontece é que eu me senti excluída da sociedade durante todo esse tempo, sabe? De desemprego. Porque eu não sei do que se tratou. Ah, o ricaço tá, o cara do Auxílio Brasil tá. E o profissional com mão de obra qualificada, ele ficou aonde durante todo esse período? Sabe? Tanto que eu gravei meus vídeos bem depois, assim, de pandemia. Pandemia não, aliás. Pandemônio, sabe? É, depois das eleições, sabe? É,